Aloha! Bem-vindo, bem-vinda, dando prosseguimento ao seu aprendizado do caminho quádruplo, dos 4 modos de vida das tradições tribais, indígenas, xamãs. Hoje eu vou compartilhar contigo o caminho do mestre. Todas as tribos, ou em todas as tradições tribais, existem pessoas que buscam e alcançam essa tal maestria, que é chamada na psicologia junguiana da individuação, que é o objetivo da nossa vida. Na Índia nós falamos iluminação, na psicologia ocidental, individuação, indivíduo, aquele que não se divide, aquele que é pleno. E numa tribo nós temos o guerreiro, que como o próprio nome diz, representa a ação, a luta, a garra. Temos o curador, que também como o próprio nome convida a refletirmos, são os terapeutas. Temos os visionários, que são aqueles que sonham. E hoje, portanto, eu estarei falando do caminho do mestre. Na visão do mestre, o ponto principal é a confiança. Não necessariamente é fé. Fé e confiança são muito próximos, mas existe uma pequena sutileza. Confiança aqui é você lidar com situações desconhecidas. É você se dar conta que nós não temos o controle de várias situações na nossa vida. Confiança também é perceber que nem tudo acontece como o meu ego, como a minha mente deseja, mas que existe uma sabedoria maior que permeia a todas as coisas. Nesse livro extraordinário chamado O Caminho Quádruplo, que eu recomendo muito a ti, a autora Angelis Arrien, ela nos diz que o mestre, ele não se prende a resultados. Ele faz aquilo que o coração aponta, ele age com ética, com sabedoria, com uma consciência voltada a todos os seres e não só a si mesmo, mas ele não se prende aos resultados. E também trabalha aquilo que é a questão fundamental, principalmente no budismo. O budismo nos ensina que a vida, ela é uma grande universidade e que a matéria principal é o desapego. Eu penso muito nisso. Nós devemos sim estar presos nesse planeta por um fiozinho de nylon, ou algumas situações com um fiozinho de nylon, porque quando aquilo quebra, eu liberto. E não muitas vezes como as pessoas se apegam com uma corrente de aço. A ideia do desapego é perceber que nós perdemos laços. Meu pai já faleceu, por exemplo, eu tenho uma mãe bem idosa, já perdi vários animais, vários amores, já perdi muitos lápis, canetas na escola, já perdi amigos, já perdi livros, já perdi dinheiro, até celular já perdi. Então, perdemos laços, perdemos pessoas, perdemos o rumo muitas vezes. Eu não sei bem por onde ir ou o que fazer. Perdemos a estrutura, existem certas situações que nos abalam profundamente. Perdemos o significado. Existem elementos que no passado significavam por demais para mim e hoje não significam nada. E perdemos o controle também de uma série de elementos, se é que tivemos. Então o caminho do mestre numa tribo, por exemplo, ele vai fazer rituais funerários, ele vai fazer rituais de mudanças de estação, fazer rituais de amadurecimento do jovem para o adolescente, por exemplo. Para a mulher é um ritual, para o homem é outro. Então ele tem essa visão, essa percepção das mudanças, das transformações. E ele trabalha muito com os espíritos ancestrais e com todos os espíritos que nos envolvem, porque o mestre ele está relacionado com Escorpião, Câncer e Peixes, que a priori dentro da visão astrológica, são os signos que têm mais mediunidade, que percebem. Então o mestre no xamanismo ele vai falar com
uns chamam de avô sol, o outro de pai sol, a mãe lua ou a avó lua, a mãe terra. Ele fala com os espíritos dos animais de quatro patas, que são os mamíferos, os povos em pé, que são as árvores, os seres rastejantes, como a cobra, os seres que nadam, os peixes. Ele fala com os nossos antepassados, pai, avô, bisavô, tataravô, pentavô. Ele evoca todos esses seres para o desenvolvimento disso que é chamado a maestria ou a espiritualidade. A meditação do mestre, e essa é a meditação que mais é utilizada aqui no Ocidente, é a meditação sentada. No budismo nós nos sentamos e nos damos conta que nós somos um Buda, um iluminado. Nós não meditamos no Zen budismo porque queremos virar Budas. Nós meditamos porque somos Budas, somos o iluminado. E naquele momento nos damos conta disso. Então o guerreiro, ele medita dançando, o visionário andando, o curador deitado na terra ou abraçando uma árvore. Já o guerreiro é o silêncio. Ele senta e percebe o silêncio que cerca, o silêncio que está por detrás da nossa mente, que está por detrás do barulho do mundo. Ele tem esse objetivo. E nesse silêncio, ele pede orientações para esses espíritos ancestrais e para os espíritos da natureza também. Eu diria que o mestre, então, ele está muito ligado com a espiritualidade nessa visão um pouco mais espírita, de incorporação, de visões, de psicografia, de lidar com luzes, de escutar coisas. Ele tem essa percepção, e também com a natureza, porque, claro, que nós estamos falando de um sistema tribal, estamos falando de um sistema do xamã self-healing, do reiki xamânico, de quem sabe você um dia ser um terapeuta xamânico. E nesses sistemas, então, nós observamos a natureza. Então, por exemplo, lá no Guarujá, onde eu vivo, eu sou mestre quando eu ouço a avó oceano. Eu fico escutando o oceano. No lugar que eu moro, à noite, quando há silêncio, eu escuto muito o oceano, porque eu moro no meio do oceano. A minha habitação, ela não fica de frente para a praia, ela fica numa rua, sobe, e essa rua dá vista para o meio do oceano. Então eu posso escutar essa avó oceano. Porque o mestre, ele trabalha em superar as confusões pessoais e as confusões de todo o sistema tribal. Então, quais são os processos do mestre? A meditação sentada, que hoje eu não vou estar falando sobre isso, tanto que eu gosto muito de ensinar a meditação xamânica, que você dança, que é a do guerreiro, que é de Baramunhangara, que é para ter força, posicionamento, garra, carisma. Mas o mestre, você tem vários vídeos meus, várias aulas falando das meditações sentadas, uma postura alinhada, os olhos semicerrados para a mente não viajar muito. E o mestre tem essa necessidade de em alguns momentos da vida, encontrar a amante dele, mestre, ou da mestra, o amante. Quem é o amante do mestre e da mestra? A solidão. E observar o silêncio. Meditar, repito, em tudo aquilo que se perdeu, em tudo aquilo que se abandonou, em tudo aquilo que ficou para trás, ok? E as questões que o mestre faz para si mesmo a primeira é: qual o significado da minha vida? Hoje fala-se muito de propósito, que seria uma espécie de significado, ok? Qual o significado da minha vida? Segundo, aonde que eu posso ser mais flexível? Porque o mestre tem essa flexibilidade. O mestre vive no mundo espiritual. Nos mitos de mestre Jung, o mestre, de certa forma, ele é o mago. Como o Paulo Coelho, mais ou menos. Ele é uma pessoa que fez a vida acontecer de acordo com o que ele queria. O Paulo Coelho, a Rita Lee também é um exemplo de uma maga. A Rita Lee não reage ao mundo, é o mundo que reage
a ela. Tá? Só que na visão do mestre Jung, o mago e o mestre são diferentes, ok? O mestre é mais a monja Coen, o Dalai Lama, o Osho. O mestre é uma coisa muito sutil, muito sutil. Aqui, na visão xamânica, aí sim, o mestre e o mago, eles têm a mesma energia, porque eles fazem rituais, liturgias. O mestre pode tocar o tambor, pode tocar maracá, pode tocar o pau de chuva, o mestre pode fazer reuniões, o mestre pode fazer uma roda de cura, que é um trabalho lindíssimo, que você coloca um monte de pedrinhas no chão, você se senta no meio dessas pedras e faz a evocação dos espíritos. O mestre pode fazer o local de poder, ensinar até uma pessoa, olha ali, em cima de uma montanha, é um lugar de poder, vai lá e medita nisso. Então essas são as funções do mestre. O mestre, ele vai refletir qual a tolerância dele em relação ao silêncio, porque nós vivemos num mundo muito barulhento, muito caótico, tudo é muito confuso, né? Então o mestre, em vários momentos, vai ficar silencioso, perceber o som do silêncio, que é uma coisa tão bonita. Uma outra característica do mestre é também valorizar todo o passado, todos os nossos antepassados. E aí entra qual a função quais as categorias de antepassados. Primeiro, laços de sangue. Isso é muito usado no Ho'oponopono, que você agradece, pede desculpa, declara amor, se arrepende a todos os nossos antepassados e também ao que os nossos antepassados fizeram para as pessoas, muitas vezes de negativo. Então eu vou honrar todas as pessoas que têm um laço de sangue comigo. Só que aí avô, bisavô, pentavô, tataravô, você vai recuando até a origem do universo, até a origem. Mas os laços de sangue são os mais próximos. Segundo, ligação por afinidade. Por exemplo, eu tenho uma relação com a Diana Prenzinati, que é a dona da escola, uma universidade, que eu vejo muitos irmãos de sangue não têm. Eu daria minha vida pela Diana. Nós somos irmãos. Aliás, eu daria a vida por muitas coisas, né? Por nenhuma criança ter mais câncer, por não ter mais sofrimento animal. Eu daria minha vida tranquilamente se isso acontecesse. Não só eu, creio que você também. Se a pessoa agora, eu morro e nenhuma criança mais teria câncer, facinho, eu abriria a mão disso. Então, enfim, eu acho que é uma coisa que a gente às vezes não pensa, né? E a Diana é uma amiga que acabou virando uma irmã, que acabou, assim como eu tenho a Paula Padma, enfim, tem várias pessoas com esse laço, a Miriam, enfim, tem vários funcionários que são irmãos meus, né? É que a Miriam eu conheço há mais de 55 para 15, 40 anos que eu conheço a Miriam, que hoje trabalha comigo. Então, são pessoas próximas que o mestre valoriza muito. E depois, figuras históricas também que inspiram. No meu caso, o Osho, o Gandhi, o Mandela, a Madre Teresa, são pessoas que me inspiram. A Frida Kahlo, pessoas extraordinárias. Então, o mestre ele vai buscar essa ancestralidade. Pessoas estão vivas ou não, mas ele busca esse contato. E eu falei também aqui dos aspectos da sabedoria do mestre. A sabedoria vem da clareza, de ver as coisas sem julgamento, por mais difícil que seja isso. Por isso que é um trabalho que vem com o tempo, com a prática. Depois a objetividade do mestre na ação, nas palavras, no aconselhamento também, em apontar uma direção. E terceiro, o discernimento, de perceber se o que eu estou vivendo, ou uma pessoa que está ali próxima, é um caminho adequado, ok? O discernimento também é do mestre não chamar atenção para si mesmo, porque nós ocidentais temos essa mania, né, de gostar de mestres que chamam para si mesmo, quer dizer, fique comigo, olhe para mim, aprenda comigo, e nós nos despersonalizamos diante desses mestres. Eu, como tive o mestre Osho como um dos mestres principais, o Osho homem e a monja Coen mulher, nenhum dos dois permite que você paparique muito, que você beije o pé, que você chegue muito perto. A monja Coen trata, por exemplo, todo mundo igual, seja um artista famosíssimo ou uma pessoa na rua
que ela encontra, que ela nem sabe qual é a função social dessa pessoa. Então existe o falso mestre que chama para ele, e os discípulos se despersonalizam, ficam meio bobos até, me desculpem isso, ficam meio inertes diante desse mestre. E existe aqueles que apontam, olha, você é o mestre, você pode alcançar isso, levanta essa cabeça, dignidade, força, posicionamento, presença corporal, respira fundo, vai enfrentar teus fantasmas. Esse discernimento do mestre tem de não trazer para ele. Mas no Ocidente é muito valorizado, é uma pena isso. Se perde grandes mestres para se valorizar pessoas que falam o tempo todo delas mesmas. Até nós vemos isso em algumas religiosidades cristãs também. A pessoa se autovalorizando demais. Por isso é que eu tenho como mestre cristão o Leonardo Boff. Uau! Que pessoa maravilhosa, que exemplo é o Leonardo Boff de um mestre. Ele não aponta para ele. Não aponta, ele não tem as melhores roupas, os melhores óculos, as melhores formas de vida, ele não está em festas, ele luta pela Mãe Terra, ele luta pelo planeta. Então esse é o mestre que é essa visão do discernimento. E ele aceita, eu repito, que tudo que tem um começo tem um fim, que é o grande aprendizado da vida. Volto a repetir, o mestre ele dedica alguns momentos do dia para o silêncio, ele questiona quem ele é, que é uma pergunta muito poderosa, quem sou eu, né? Ou quem está aqui. Ele busca aprender coisas novas, então ele sai, hoje se fala muito sair da caixa, né? Acho que é assim que fala, buscar uma coisa nova. O Gasparetto usava muito um termo que é se reinventar. O mestre tem essa questão de estar se reinventando, e esse reinventar é perceber que tem que ser deixado de lado a necessidade de controle. Por isso que cada caso é um caso, né? O guerreiro, que eu já conversei contigo, ele vai ter essa necessidade de controlar. O guerreiro, ele tem essa garra de controlar, essa firmeza de controlar. Esse é o guerreiro. Já o mestre, ele deixa, ele solta, ele se entrega para o divino, mesmo em algumas vezes onde ele está num momento de confusão, ou mesmo algumas vezes que ele está tendo que lidar com a própria sombra, porque todos nós temos sombras, e o mestre ele vai dizer isso, né? O mestre vai falar assim, como o mestre Jung dizia, eu prefiro ser íntegro, ser eu mesmo, torne-se aquilo que você é. Nietzsche dizia isso, torne-se aquilo que você é. Eu prefiro ser eu mesmo, prefiro ser íntegro, do que ser só bom, que é uma questão que muitos mestres que acabam iludindo, às vezes pessoas incautas, eles parecem só ser pessoas boazinhas, mas todos os mestres têm sombra. Eu tenho a minha sombra. E até digo para ti, aquele que diz que não tem sombra é que tem a pior, porque não conhece essa sombra, ok? Então, reflexão para ti, né? Meditação para ti. Quando que se manifesta a tua maestria? Se você tem um interesse genuíno, um interesse de alma para esse assunto que é o xamanismo, as tradições tribais e, claro, tudo isso que eu compartilhei aqui contigo baseado nesse livro recomendadíssimo, O Caminho Quádruplo. Se tu tens interesse nesses caminhos, que eu sinto que são caminhos que nós podemos incorporar na nossa vida, que nós podemos ser mais mestres, mais guerreiros, mais curadores, mais visionários, respeitando que sempre um deles é mais dominante. Então, esse interesse se toca a ti, eu quero te fazer um convite. O convite é, eu tenho uma formação online, um ensino à distância, que se chama Xamã Self Healing. É a distância, ou seja, tu faz na tua casa, no teu computador, no teu tablet, no teu celular. E eu tenho gravado muitos cursos online, muitos cursos à distância. Esse daqui é um deles. Ele chama Xamã Self Healing, porque eu te ensino uma série de elementos de xamanismo, tem mais de 10 horas de aula, fora o material escrito, a prática da meditação xamânica, os símbolos desse sistema, as imposições de mão que você vai aplicar
o autotratamento, o ticum dos animais, que você faz movimentos de animais, além dos mantras de poder, a evocação de Jurema, a evocação de Mahriô, enfim, uma formação absolutamente completa, muito rica. E se você tiver interesse de fazer essa formação, você pode entrar no nosso site, que é humaniversidade.com.br, uma universidade de humano, com H, humaniversidade.com.br, ou telefonar no 50 55 2800. Olha, eu quero falar para ti, nós temos várias formações online, que é esse ensino à distância, e eu não quero fazer de forma nenhuma disso um comércio. Eram vários cursos que eu não ministrava mais, o Xamã Self-Healing, que também tem o apelido de Reiki Xamânico, porque eu sentia dificuldade de transmitir em 5, 6 horas aula o conteúdo do mesmo. Assim como o tarô eu não ministrava mais, astrologia. E eu resolvi gravar tudo isso, por exemplo, meu curso de astrologia online, que você pode fazer também. Ele tem mais de 100 horas aula, Você recebe umas 30 horas aula de cara na formação de astrologia, recebe na tua casa imediatamente quando você adquire a formação. Para formar astrólogos mesmo, competentes, sérios, cultos. E depois eu vou te dando material mensalmente, a formação vai para mais de 100 horas aula, E durante um ano eu vou te mandando material, vou te ajudando, porque todas as formações online, você mantém contato comigo numa área de aluno, e a ideia é formar terapeutas extraordinários, principalmente para quem está fora de São Paulo. Então nós temos de formação online o curso de Tantra, que não envolve sexualidade. O Tantra é muito maior do que massagens genitais, muito maior. É espiritualidade, é terapia, é massoterapia. Dá para aprender massagem tântrica online? Eu creio que sim. Dá para aprender shiatsu, amato, iná, quiropraxia online? Eu creio que não. A massagem tântrica é muito sutil, então é possível sim ser um terapeuta tântrico à distância para quem não é de São Paulo. Para quem é, faz presencial comigo a formação. Temos essa formação terapeuta quântico para quem não é de São Paulo, também mais de 100 horas aula gravadas. Então você vai estudando na tua casa. Qigong, que são os treinamentos de energia também. Ho'oponopono, que é uma técnica extraordinária, que é o Reiki Kauna. Só que eu não dou iniciação à distância. Eu te dou alguns rituais para você fazer esses rituais e pertencer à tradição. E se você é de fora de São Paulo, a cada duas vezes por ano eu abro uma iniciação presencial aqui em São Paulo. Os cursos meus ficam 4 anos disponíveis para você fazer, 4 anos. Então eu chamo você para aqui para São Paulo e você recebe uma iniciação que chama Parampará na Índia, ou Kabul na tradição cristã. Aí eu faço anuncio antes essa data e dou iniciação para quem é terapeuta tântrico nessa tradição, porque o Tantra precisa ter iniciação terapeuta tântrico, na minha opinião. No Reiki Xamânico para quem está fazendo, no Kauna. Mas se você também não quiser iniciação, você pode usar tudo isso, todas essas informações, mesmo no Tantra sem iniciação, fazendo um ritual e pertencer a essa tradição. A iniciação te dá uma força a mais, ok? Então, hoje eu falei aqui do caminho quádruplo e do Xamã Self-Healing, que é algo como um reiki xamânico. Eu uso o sistema Amadeus, mais o Mahriô, mais a tradição da Jurema, e mais elementos do xamanismo chinês, do Shaolin e outras técnicas, tudo com imposição de mãos. Então você pode entrar no nosso site, que é humaniversidade.com.br. Tem o canal do YouTube, que tem vídeos que não acabam mais, com pouca propaganda e muito conteúdo. Eu me sinto bem assim. Ou você pode telefonar 011 São Paulo 50 55 28 00, ok? E vai ser uma honra para mim, uma honra de verdade ser o teu instrutor, apontar um caminho a ti, ok? Aloha!